Oi, fotógrafos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que pode ser uma espécie de calcanhar de Aquiles para boa parte dos fotógrafos, que é relacionamento com clientes. Mas antes de começarmos, né, eu preciso fazer o jabá desse canal iniciante. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, já ative aí o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer vídeos de bastidores dos meus trabalhos para você ouvir como eu dirijo, mas eu também vou trazer sempre esses vídeos mais educativos, conversando com vocês para passar as minhas experiências e para a gente poder se ajudar mesmo para fazer um mercado de fotografia mais inteligente e mais valioso. E não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar também com fotógrafos que estão começando na carreira ou com quem você sabe que precisa ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas vamos lá, eu tenho 5 dicas para dar para você se relacionar melhor com o seu cliente. Eu acredito que todo o sucesso da minha empresa hoje tem muito a ver com marketing de relacionamento, que é um dos princípios mais importantes para mim. E a primeira coisa que eu acredito ser muito importante, que é uma regra mesmo no relacionamento com os clientes de fotografia, tanto de ensaios quanto de casamentos, que é o que eu atendo muito hoje, é se interessar de verdade por ele. Mas por que se interessar de verdade, Rafa? Eu tenho visto muitos fotógrafos tratando o cliente de um jeito muito superficial, assim. É só aquela relação de, eu passo o orçamento, se a pessoa aprovou, tá bom, se não aprovou, segue pro próximo. Então fica... Não sei, eu acho que vira uma coisa muito superficial. Trabalhando com casais, com noivas especificamente, que é o público que mais me acessa, né, que mais pede orçamento pra mim, a gente precisa entender que elas estão em uma das fases mais importantes da vida dela. Assim, às vezes é o sonho da pessoa ter o casamento daquele formato, às vezes é o sonho da pessoa contratar você pra fotografar aquele momento especial na vida dela e ser tratado de um jeito muito superficial ou de modo que ela sinta que ela é só mais uma cliente, talvez quebra um pouquinho do encanto, entendeu? Independente se é casamento ou não, eu acredito que a gente sempre precisa entender que a gente fica sempre pregando aquele slogan bem clichê, né? Tipo assim, eu vou eternizar a sua memória. Mas isso precisa ser real pra gente também, não precisa ser uma coisa só pra vender pra pessoa. A gente precisa ter no nosso coração de que a gente vai realmente registrar uma memória importante na vida de alguém e que essa memória vai ser passada de geração para geração. Quando ela tiver os filhos, os netos dela, ela vai parar ali na sala e vai ver as suas fotos, né? Vai ver o que você registrou ali do momento importante. Eu ouço muitas histórias de clientes que tiveram péssimas experiências com fotógrafos e que, assim, foi um trauma, porque às vezes a pessoa não tem uma foto importante que ela precisava ter no casamento dela, ou o fotógrafo deu bolo, ou deu mancada. E, gente, não esquece não, tá? Se uma pessoa der mancada comigo no meu casamento, eu não vou esquecer nunca. Por isso que eu vou escolher, gente, a dedo quem vai fotografar esse momento pra mim. Então, dentro do interesse ainda, pergunta, tenta ajudar, tira as dúvidas. Aliás, o segundo tópico é tirar todas as dúvidas. Fotógrafos, os clientes não são obrigados a saber o jeito que você trabalha, a saber o que você oferece. É a nossa obrigação ensinar para o cliente, explicar para as pessoas o nosso modo de trabalho, a nossa forma de atendimento, a nossa forma de pagamento. Eu confesso que isso me tira um pouco a paciência de ouvir fotógrafo reclamando, porque fotógrafo reclama demais e age de menos. Então eu já saí de grupos de fotógrafos, estou confessando, porque o que mais rolava era reclamar de clientes, sendo que as pessoas não mudavam a atitude e não tentavam melhorar o próprio negócio. Então tira as dúvidas. Às vezes o que pode parecer uma dúvida bobinha pra gente é uma coisa importante pra ela que não tá acostumada com esse universo de cobertura fotográfica. Às vezes não é porque ela tá desvalorizando o seu trabalho que ela faz uma pergunta específica. Às vezes é uma dúvida genuína. E olha, as clientes que eu atendo com mais atenção, tirando mais dúvidas, são as minhas clientes de contratos mais caros, as que pagam melhor, as que contratam mais rápido, mas porque eu estou disposta a ajudá-las nesse momento. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de reclamar e começar a agir mais em relação ao seu atendimento. E sim, eu vim aqui não para passar a mão na cabeça de ninguém, gente. Eu também não sou perfeita em tudo, não. Mas tem coisas que eu sei que eu faço muito bem e que eu consigo levar minha empresa de um jeito muito ok. E essa parte é bem, bem importante pra mim e eu tento aperfeiçoar cada vez mais. Uma terceira coisa é você ter abertura para algumas restrições, algumas mudanças que precisam ser feitas. Eu acho que
eu acho importante cada um ter os seus limites dentro do seu negócio, cada um ter as suas regras dentro do seu negócio, mas eu acredito que é necessário certa flexibilidade também. Eu não vou cobrar em um casamento de uma cobertura de 9 horas um valor X. Eu não vou cobrar a mesma coisa que um casamento que eu sei que a cobertura vai ser no máximo 4, 5 horas. Então, é importante conversar com a pessoa, entender ali a necessidade dela. Se você vê que você não atende, você não quer, passa pra frente, mas sem levar pro coração, sem achar que aquela pessoa não tá valorizando, gente. A gente tá aqui falando de negócios. Eu acho que fotógrafo é muito emocionado, assim. Eu também eu sou sentimental, eu choro em casamento, de gente que eu só conheci ali por causa do casamento. Mas a gente tá falando de negócio, a gente precisa ser mais realista, ser mais pé no chão. Então, é possível personalizar isso? É possível dentro de tais limites. Isso aqui é o que eu faço. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Se você precisar de uma coisa diferente disso, eu já não consigo oferecer, mas eu posso indicar para outra pessoa. Por que não indicar uma pessoa que você sabe que é mais qualificada ou tem mais a cara daquele perfil de cliente ou mais a cara do tipo de evento ou tipo de ensaio dela? Isso é muito importante, gente. A gente precisa ser mais aberto e mais sincero. Acredite, se você for mais sincero com o seu cliente, sincero com você mesmo, você vai ser muito mais feliz na fotografia e em qualquer outra profissão. A terceira regrinha que eu tenho aqui é impor limites, claro, porque eu atendo da melhor maneira possível as minhas clientes, só que a empresa é minha, eu tenho as minhas regras, eu tenho os meus limites, então é aquilo que eu te falei, sendo muito sincero, sendo com muito amor mesmo, elas precisam entender que existem limites. Uma coisa que tem acontecido muito é o cliente ficar com a expectativa alta demais em relação às minhas sociais, mas o cliente precisa entender que o que eu vendo é a fotografia. E aí, lá dentro do meu contrato tem ali a autorização de uso de imagem, mas tem dia que simplesmente não tem como eu postar, por vários motivos diferentes, gente. Pode acontecer muitas coisas no dia, eu posso estar num fim de semana super ocupado, eu posso ter feito outra coisa depois do casamento e não deu tempo de fazer prévia, não deu tempo de postar, mas a minha responsabilidade é entregar as fotos. Então, se eu não conseguir fazer bastidor, se eu não conseguir postar no dia, é uma coisa que aí é comigo, entendeu? Eu gosto muito de fazer, é uma forma que eu uso pra vender muito bem, as clientes gostam, só que isso não está em contrato. E isso também não é um bônus pra cliente, é uma coisa muito mais interna a respeito do marketing da minha empresa, que eu gosto de fazer, eu acabo tendo uma conexão emocional com essa parte de fazer bastidor, de mostrar pra cliente, as minhas clientes gostam muito, só que elas precisam entender que não é uma obrigação. Entendeu? Então, não só em relação a isso, mas em relação a todas as áreas da sua empresa, se você tem os seus limites, as clientes precisam entender os limites também. Também não adianta deixar a cliente ali com uma expectativa de uma coisa que você sabe que não vai fazer, que você sabe que não vai rolar, mas que você não fala pra ela, não adianta. Então, isso é muito importante, é um dos tópicos mais importantes, inclusive, dessa conversa. E a última coisa é entregar o mínimo combinado. Assim, você pode entregar bônus, você pode entregar mais, mas a sua responsabilidade é entregar pelo menos o que foi combinado, o que foi ali feito em contrato. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, esse ano foi o caos pra mim. Então, eu estou entregando, eu tenho ali o prazo de entrega dos meus trabalhos. São 15 dias úteis para a maior parte dos trabalhos e 90 dias para os casamentos. A maioria eu estou entregando muito perto do prazo, porque eu não estou conseguindo entregar antes. Tem fotógrafo que entrega no dia? Tem, gente, mas eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso trabalhar para entregar dentro do prazo que foi acordado em contrato. O que é muito ruim acontecer, e já aconteceu comigo sim, mas eu converso muito com as clientes também, porque, por exemplo, eu tive um acidente esse ano, eu precisei operar, já teve caso de trabalho atrasar um pouquinho, alguns dias, porque eu tive falecimento na família, isso já aconteceu também. Então, como eu tenho uma relação muito aberta com as minhas clientes, elas acabam entendendo quando acontece algo extraordinário. Mas é nossa responsabilidade cumprir o que foi acordado. O resto, você quis fazer um vídeo, você quis dar um presente, você quis dar foto a mais, isso aí é extra. Tá bom? Eu acho que essa conversa foi um pouco mais dura do que eu estava planejando, mas a gente vai falar muito sobre marketing de relacionamento ainda, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes, e em outras coisitas mais que estou planejando pra vocês. Então me conta nos comentários o que vocês acham disso, como que é o seu relacionamento com o cliente, se isso abriu a sua mente pra coisas que você tem errado. Eu quero muito saber e a gente continua a conversa lá nos comentários. Até o próximo.